Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje nós vamos para o episódio de número 71 e a dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos, como a generosidade, como a espontaneidade, como a alegria e como a gratidão. Vamos conhecer aqui no podcast organizações e movimentos da nossa cidade e também da região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou um homem branco, cabelo bem curtinho, cavanhaque mais ou menos grisalho, e eu estou vestindo hoje uma camiseta do Dia de Doar na cor marinho. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, e você também pode nos seguir no Instagram, no Facebook e também nos acompanhar em áudio e vídeo no Spotify. Agradecer aos nossos apoiadores, a Orplan Solutions, essa empresa de apoio às organizações, na gestão, na elaboração do plano de captação de recursos, elaboração de projetos, na captação de recursos também, no acompanhamento de execução e também na prestação de contas. Agradecer também ao Meso Regional, portal de notícias que produz, reproduz e divulga conteúdos em tempo real do Brasil e do mundo. O foco deles, claro, é nos municípios aqui do Vale do Itajaí. Eu quero deixar um abraço aí para o Jefferson e toda a equipe do Meso Regional. E também ao nosso novo apoiador, Blumenau Social, um site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui da cidade de Blumenau. Para conhecer um pouco mais, você pode acessar blumenausocial.org em todas as redes sociais. E esse episódio 71, a gente vai conhecer um pouco da Sociedade Casa da Esperança, essa entidade que foi fundada em 1979, portanto, 44 anos de atuação. Tem o objetivo de garantir o acesso a direitos básicos para o desenvolvimento integral da criança e adolescente. Atende 120 crianças e adolescentes, oferecendo diversas atividades que a gente vai entender e vamos falar sobre elas também. E a sociedade ela tem como missão estimular, orientar e acompanhar as crianças e adolescentes e as famílias por meio de atividades socioeducativas que levem ao exercício da cidadania, contribuindo para a formação de cidadãos capazes de mudar o rumo das suas vidas. E para falar de tudo isso, eu estou aqui recebendo a Elizabeth Rebelato. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui contar um pouquinho sobre a Casa da Esperança, a história, contar o dia a dia da casa, falar das necessidades, dos feitos da casa. Muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, bem-vinda. Então, Elizabeth, conta para nós aí como é que surgiu, de onde, quem teve a ideia aí de fundar, né, a Casa da Esperança. Bom, a Casa da Esperança completou agora, dia 29 de julho passado, 44 anos. Na segunda metade dos anos 70, um padre e uma freira, dali do bairro, da região, estavam muito preocupados porque existiam muitas meninas que, enquanto as mães trabalhavam, ficavam na rua. E isso não levava a um futuro muito promissor. A igreja, então, ocupava uma área bastante grande ali na região da Rua da Glória 888, que é onde funciona até hoje a casa e a igreja e o Colégio Estadual Celso Ramos. E entre o espaço do colégio, que antes pertencia à igreja e havia sido vendido ao Estado para ali acontecer um colégio, para existir um colégio estadual, existia um espacinho que era o local onde as freiras moravam. E eles, preocupados, tinha aquele espaço, tinham as freiras que podiam ajudar
na orientação das meninas, resolveram então atrair, chamar algumas das meninas, oferecendo cursos de como cozinhar, limpar a casa, fazer um artesanato, oferecendo alimentação e ajudando com a tarefa da escola. Até que em 1979, a Casa da Esperança foi então fundada e reconhecida a nível municipal como uma instituição, uma entidade, na época se chamava assim. E aí nasceu a Casa da Esperança. No início, poucas meninas com idades entre 7 e 15 anos, 20 meninas, 30 meninas, 40 meninas. E no início da vida da casa, o objetivo era esse, trazer aquelas meninas para que elas não ficassem na rua e aprendessem as funções de uma dona de casa. As freiras também ajudavam nas tarefas escolares, já que muitas mães e pais não sabiam ler, então elas não podiam desistir da escola. E assim a casa foi nascendo, sempre com a ajuda dos religiosos na época, mas com a ajuda de pessoas da sociedade civil. Mulheres ali que conheciam, que frequentavam o bairro e que viam a necessidade de ajudar, seja fazendo artesanato para venda, participando de feiras, fazendo comida para as crianças. Então, a casa funcionou durante muito tempo dessa forma. Aos poucos, ela foi ganhando mais pessoas, mais frequentadores, mas também mais pessoas que ajudavam. Até que, por volta de 89, ela que então já era uma instituição, uma entidade municipal, reconhecida como de utilidade, até que em 1989 ela já não pertencia, não que pertencesse, mas as freiras já estavam saindo, né, de alguma forma, umas porque estavam se aposentando, indo embora, sendo encaminhadas para outras regiões do Brasil. E em 1989, então, a Casa da Esperança é reconhecida estadualmente como entidade reconhecida. E aí, naquela época, estavam nascendo as ONGs, as organizações não governamentais. Então, em 89, ela passa a ser uma ONG. De novo, apoio da sociedade, de voluntários, de pessoas que iam lá, mas já um pouco mais profissionalizada. Como recebia recursos através de feiras, eventos, vendas de produtos e doações de pessoas físicas, era possível, então, passar a contratar cozinheira, professores, secretárias, para que a casa tivesse um dia a dia, uma rotina bastante organizada. Então, 79 ela foi fundada, 89 reconhecida pelo Estado, e a partir daí tem lutado para sobreviver ao longo de todos esses anos, e lá esses 44. Lá no começo eram tudo voluntários, não tinha? Sempre voluntários, no começo voluntários. Até que essas voluntárias, algumas mais velhas, outras conhecendo mais gente, chamavam um empresário, ou uma amiga, ou um amigo, um vizinho, para ajudar financeiramente e no trabalho mesmo do dia a dia. E a partir do momento, então, em que ela se organiza melhor, ela passa a poder concorrer ou ganhar ou receber recursos de uma forma mais fixa, mensalmente, receber algum tipo de recurso. E aí, até hoje funciona com voluntários na parte da diretoria, mas toda a equipe que toca o dia a dia da instituição é contratada, né? Nós chamamos de educadores sociais, que são os professores, cozinheira, responsável por limpeza, secretaria, assistente social, toda a nossa equipe que faz a casa funcionar no dia a dia é contratada. Mas por trás disso existe o grupo de voluntários na diretoria que nos ajuda a continuar nessa captação de recursos, tentando divulgar mais ainda a casa. Mas a casa, profissionalmente, é uma empresa. De forma... A gente vê a casa como uma empresa com CNPJ que pode concorrer a um recurso privado ou não. Que legal, que legal. E hoje, então, ela alcança aí 120. Isso. Nós temos, no começo a casa atendia meninas, sempre a característica do atendido ou do usuário da casa são pessoas que se encontram em situação de risco. Elas são vulneráveis. Se elas não estiverem lá, elas vão estar na rua,
muitas, ainda hoje nós temos aquelas famílias que não sabem ler, então não podem ajudar na tarefa. Então, a chance dessa criança abandonar a escola muitas vezes é grande. Então, essa característica da pessoa, da criança e adolescente que frequenta a casa se mantém. Então, a casa, no começo atendia só meninas, a partir do ano de 2015 passou a receber meninos e sempre crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. Essa é a faixa etária e o público que frequenta a casa. E nós temos as 120 crianças lá. Nós já tivemos 40, 50, 90. 120 é a capacidade máxima para prestar um bom serviço a essas crianças, até por conta das instalações físicas. Contraturno escolar? Contraturno escolar. Essa nomenclatura, ela muda muitas vezes, né? Mas a gente se chamava reforço escolar, contraturno escolar. Hoje a casa presta um serviço que se chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Nada mais é que o contraturno. Porque as crianças vão até lá, recebem apoio com a tarefa, alimentação, uma série de oficinas que depois eu vou descrever, vão à escola no horário oposto e no fim do dia vão para casa. Nós não abrigamos crianças, nós atendemos crianças nesse momento em que não estão na escola. Legal. É uma, digamos assim, a casa delas não sendo a casa. É a segunda casa. E o bacana é que as famílias e as crianças entendem que a Casa da Esperança e reconhecem que a Casa da Esperança é a segunda casa delas. Elas têm a Casa da Esperança, a escola. Então, assim, ou estão em casa, ou estão na escola, ou estão lá. E a gente está com eles de segunda a sexta, que é o momento em que estão lá e na escola. No fim de semana, elas ficam integralmente com as suas famílias. E essas famílias, no geral, eles trabalham? Pai e mãe trabalham fora? Sim. As famílias, a gente tem hoje famílias com diversas características. Nós temos famílias onde só tem a presença da mãe ou a presença do pai, famílias em que a mãe e o pai estão ausentes, então são criadas por uma avó ou uma tia, mas essas crianças correm algum tipo de risco justamente porque a maioria está sozinha enquanto os pais estão trabalhando, os pais ou responsáveis estão trabalhando. Então, essas responsáveis pelas crianças, ou eles estão trabalhando, e aí as crianças ficam conosco para não correr risco de ir para a rua, ou eles estão impossibilitados de cuidar, estão acamados, né? Então, de novo, para que essa criança não corra risco, elas são encaminhadas para a Casa da Esperança. Então, vamos para outra pergunta que liga com essa que eu fiz, né? Como é que essas crianças chegam para vocês? Isso. Elas vão direto para casa ou passa por um... Eu vou voltar um pouquinho para a historinha. Lá no passado, os responsáveis pela casa, a diretoria da casa, identificava essas crianças, essas famílias. Até porque a cidade era bem menor, o bairro era menor, mas ela conseguia identificar essas crianças. A partir do momento em que a Casa da Esperança passou a ser uma ONG, hoje uma OSC, que é a terminação, Organização da Sociedade Civil, a gente firmou algumas parcerias. E essas crianças chegam até a gente porque são identificadas através do Serviço Municipal, através dos CRAS, da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Apoio a Direitos da Criança. Elas identificam a vulnerabilidade dessas famílias e crianças. Então, existe todo um cadastro dessas famílias e crianças. Elas passam por uma espécie de triagem, não pela equipe da casa, mas pela equipe do município. E, a partir daí, essas crianças são encaminhadas. Assim como são encaminhadas para nós, Casa da Esperança, as que precisam de um atendimento oftalmológico, auditivo, ou precisam de alguma ajuda que seja... são encaminhadas para os diversos instituições que prestam serviço. Então, elas chegam para a gente através de toda essa triagem e elas continuam sendo acompanhadas pelo município, não só por nós. Nós prestamos o serviço. Interessante. Então, é assim que elas chegam até a gente. Então, não é simplesmente bater lá na porta e dizer, olha... Não, até porque existe uma fila gigante. Existe uma fila de espera. E aí... quem nos encaminha tem que ter a certeza de que essa criança, além de estar correndo algum risco,
não tem condição, porque às vezes a criança mora numa região perigosa, foge da escola, mas tem pai e mãe em casa. E nesse caso, precisa-se ter certeza de que uma das situações de risco é não ter um responsável cuidando dela enquanto ela não vai à escola. Então, assim que funciona o nosso trabalho, sempre em parceria. Por um lado protege também vocês, né? Essa triagem sendo feita pelo município, né? Porque aí nós temos a responsabilidade é do município em fazer isso, né? E acaba não ficando uma coisa pessoal, sim, assim. Senão a Elizabeth que não quer, né? Justamente. E até porque senão a gente ia ter que ter 400, 500, não sei quantas mil vagas talvez, porque o volume de crianças é grande. Assim, inclusive quando a criança falta, a gente já faltou 3, 4 dias na semana. Opa, alguma coisa aconteceu. A família não comunicou que está doente. Não está indo à escola também. Será que foi embora? Então, a gente também já entra em contato para saber o que está acontecendo com essa família. Então, todo esse acompanhamento faz parte do serviço do município. Nós somos a ponte entre a família, a criança, prestamos aquele serviço e prestamos conta ao município, mas o município que nos encaminha essas crianças e acompanha essas crianças através de visitas, relatórios e tudo isso. Então, vocês acabam tendo contato tanto com a escola, como também com a assistência. E com a família. E com a família. E com a família. E aí, nós também temos uma outra característica, a escola é do lado. Então, fácil, das nossas 120, 4 ou 5 crianças que não frequentam a escola do lado. Então, a gente sabe se ele não foi à escola, se ele passou mal na escola, porque abre a nossa porta, a porta da escola é do lado, a hora que abre a da escola, a nossa abre, para eles irem até lá. Já dá aquela olhadinha então, já por dá cima aquela do muro, olhadinha. Assim, Justamente, se a gente vê algum escapando, volta aqui, que o teu lugar é aqui. Entendi. Então, a gente tem uma parceria grande também com a escola, que nos comunica. Nós sabemos aqueles que precisam de reforço, lembramos, olha, amanhã você tem reforço tal hora, então a gente já coloca lá na nossa agenda que ele tem reforço, conversamos com as professoras. Então, a gente tem o contato com a família, o contato com a escola, o contato com os órgãos do município, os próprios comerciantes e moradores do bairro, que nos contam se a criança estava na pracinha aprontando alguma coisa. Então, é uma parceria realmente grande. Interessante, que legal. Bom, criança chegou lá. Qual é a primeira atividade que ela faz lá na casa? No dia a dia, né? No dia a dia. Bom, a casa funciona para as crianças das 7h30 às 5 da tarde. A casa abre mais cedo que isso e nós preparamos o café da manhã. Na realidade, às 7h15, todos os frequentadores podem tomar o café da manhã. Se ele vai ficar conosco ou se ele vai para a escola, não tem problema. A gente oferece o café da manhã para eles. Então, às 7h30, as atividades começam. Como as atividades da escola também começam às 7h30, quem é da escola vai para a escola. Quem não tomou café com a gente sai de casa direto e vai para a escola. E aqueles que tomaram café com a gente, a partir das 7h15, às 7h30 começam as atividades. Ficam conosco fazendo atividades até às 11h30, que é o horário que almoçam e sobem para um descanso. Aquele que esteve conosco de manhã, a 1h, depois que ele almoça, do meio-dia a 1h, tem o horário do soninho ou do descanso, não pode chamar de soninho, porque os grandes ficam... Os maiores acham, não, eu não preciso dormir, eu não sou criança. Sim. Mas eles têm aquele momento do descanso, e do meio-dia a 1h, e a 1h que eles vão para a escola. Aqueles que estavam na escola das 7h30 às 11h30, entram na casa às 11h30, almoçam, entre meio-dia e 1h também ficam no descanso, e a partir da 1h começam as atividades na casa, ficam conosco até às 5h. A casa funciona para as crianças e para o público das 7h30 às 5h, mas a casa acaba abrindo mais cedo por conta de toda a preparação e fechando mais tarde por conta do fechamento do dia. São 2 refeições então oferecidas? Não, são mais de 2, porque nós damos café da manhã, almoço e lanche à tarde. Cada criança pode receber 2, mas se for preciso, se ele tiver necessidade, além do café e o almoço,
ou além do café e do almoço e do lanche da tarde, porque quem estuda conosco à tarde consegue as 3 refeições se tomar café conosco. Toma o café, depois almoça e depois tem um lanche da tarde. Aquele que fica conosco de manhã, ele toma o café e ele almoça. Mas, se por algum motivo, entre o café e o almoço, entre o almoço e o lanche da tarde, a criança tiver necessidade, nós temos cozinheira, auxiliar, a cozinha toda montada, e oferecemos a qualquer momento um lanche. Inclusive, aquela criança que está na escola à tarde, que por algum momento perdeu o horário da merenda escolar, alguma coisa, como nós estamos lá na casa, se ele bater na porta às 5h05 e precisar, ele pode... Vai ganhar alguma coisa, porque a nossa preocupação é que ele receba a alimentação necessária. Então, a casa oferece 3 refeições, pelo menos 2 eles fazem, e a hora que precisarem podem bater lá na porta, que a gente oferece um lanche para eles, uma fruta, uma vitamina, um suco, o que for necessário. Além disso, nós temos algumas parcerias, então nós recebemos muita alimentação. Então, também encaminhamos. Nós participamos de alguns programas, como o Banco de Alimentos, Horta Comunitária, Programa Mesa Brasil. Então, a gente recebe muita coisa e encaminha. Então, não só as crianças têm alimentação lá, como a casa encaminha para as famílias material, insumo, para que eles preparem as suas refeições. São programas em que a casa está inscrita e com isso a gente consegue alimentar não só a criança que frequenta, mas a família inteira. Bacana. E agora me bateu assim uma curiosidade, né? Dessas famílias que recebem, né? Vocês fazem algum acompanhamento, alguma instrução com relação ao preparo dos alimentos? Eu vou falar um pouquinho do programa que a gente participa. A Sociedade Casa da Esperança foi a primeira instituição de Blumenau a participar do programa Mesa Brasil, Sesc Mesa Brasil. Foi há muito tempo atrás e na época era uma doação semanal, às vezes quinzenal, e hoje pelo menos 2 vezes por semana, a gente, fora os momentos especiais. Pós-Páscoa, a gente recebe alguma coisa de chocolate. Determinadas épocas, a gente recebe, inclusive, Chester no Natal, que são programas que aí o Sesc participa e chamam as entidades. Então, o próprio programa Mesa Brasil oferece orientação quanto ao preparo, alguns tipos de curso. Além disso, o CRAS oferece, o Banco de Alimentos, então eles também oferecem. E aí, quando a gente entrega a nossa orientação para as famílias, olha, tem que botar na geladeira, olha, você tem que consumir isso em 10 dias, olha, a forma de preparo. E houve épocas, e agora a gente, se tudo der certo, vai ter de novo, a gente vai ter uma nutricionista, que inclusive orienta as famílias. Então, a gente tinha umas oficinas para as famílias que mostrava como usar o repolho, como fazer com que a cenoura dure mais, como usar folhas. Muitas vezes aquela folha da beterraba ou de algum é descartada. Então, a gente fazia umas oficinas com as famílias para orientar. Mas muitos desses programas que oferecem os alimentos fazem esse trabalho, sim, de orientar. Então, a gente, se a família não participou, a gente repassa a orientação para que eles aproveitem esses alimentos. É importante para não... Vamos lá, né? Não ter esse desperdício depois também desse alimento, né? Justamente. E muitas vezes, alguns produtos vêm para a gente com... vou falar dos produtos de limpeza, que é comum até. Inclusive, produto de limpeza. A caixa do sabão em pó molhou e a bordinha da caixa ficou feia. Não vai ter mais comércio, ele não vai mais ser comercializado. Às vezes, o pacote da bolacha está amassado. Então, esse programa recolhe. O pão, ele vai vencer daqui a 3 dias. Eu não vou comprar como usuário. Poxa, pão dura uma semana, um pão de forma dura uma semana. Eu não vou comprar porque vence daqui a 3 dias. Então, esse material é recolhido antes do vencimento e entregue às instituições. É um programa bem legal e a gente já faz parte dele desde o começo. Bacana. E isso alimenta não só as nossas crianças, como as famílias. Existe também
apenas... uma empresa deve um imposto, sei lá. Estou falando aqui, mas eu não sei se é bem assim. Mas nós recebemos, assim, doação de banana. Então, essa banana veio de doação ou como parte do pagamento de uma dívida. Batata, cenoura, bolacha. Isso vem daí via fórum? Isso vem também. Tem vindo mais ultimamente através do Mesa Brasil. Mas nós também recebemos, durante muito tempo, cestas básicas. Isso também acontece. Certo. Nós temos hoje prestadores de serviços que precisam cumprir algumas horas. Então, a gente tem gente lá que nos ajuda a lavar vidro, trocar uma lâmpada, que vem através dessas central de penas. E nós temos também cestas básicas. E, além disso, grupos de amigos. A gente está fazendo uma campanha e a gente quer arrecadar tal coisa. Qual é a necessidade? Feijão. Então, a gente vai arrecadar X quilos de feijão para vocês. Então, a gente também tem tudo isso. É importante que as entidades conheçam esses canais, saibam que eles existem para beneficiar não só o usuário da entidade, mas para beneficiar a família. Antes da gente começar a gravação aqui, a gente estava justamente falando, né, do quão solidária é a nossa comunidade, a nossa sociedade aqui em Blumenau, né? Só que muitas vezes as coisas acontecem assim meio sozinhas, Sim. Né? Sem que se converse, né? Sem que tenha essa interligação muitas vezes. Essa tua fala, né, de que as organizações precisam conhecer os canais, ela vem justamente para dizer, gente, tem muito caminho bacana para seguir e dá para ir junto, porque as organizações, às vezes, elas vão em busca de um recurso, eu não vou dizer o mesmo recurso, mas assim, muito próximo uma da outra. Mas elas precisam andar juntas, né? Uma não é concorrente da outra, né? Vocês atuam especificamente lá no bairro. Até ia perguntar se vocês atendem só crianças e adolescentes ali do bairro. Eu imagino que sim, por conta da escola, né? Mas vocês não vão concorrer com alguém que é do bairro vizinho, que é de outra localidade, né? Então, assim, de certa forma, essa rede, ela precisa conversar, né? Isso mesmo. Precisa estar unida, né? Em relação a essa questão de concorrência, nós atendemos crianças e adolescentes e tem outras em Blumenau que atendem crianças e adolescentes. Geralmente, nos bairros, sempre pela proximidade da residência da família, a proximidade do CRAS. Então, a gente não entende, não vê e não estimula que a gente se coloque como concorrente uma das outras. Nós somos parceiros. E se a gente sabe que existe algum tipo de recurso ou ajuda no bairro X, e nós estamos muito distantes do bairro X, a gente tenta, olha, tem um caminho aí no teu bairro, vai buscar esse caminho. As famílias, as nossas famílias, te falando sobre esse atendimento também, as famílias são encaminhadas pelo CRAS. E cada bairro, praticamente, tem o seu centro de referência. Então, nós estamos ali no Garcia, Progresso, toda a região do Grande Garcia. Então, nós atendemos famílias dali, até porque são atendidas por aquele CRAS e porque frequentam ou a nossa escola, ou a escola ao lado da casa, que é uma escola estadual, ou as escolas estaduais e municipais do entorno. A criança... Ficaria muito difícil para uma família que mora muito distante ter que pagar uma condução para a criança frequentasse uma escola em outro bairro e ainda fosse lá. Primeiro que a criança ia passar muito tempo durante o dia circulando. Aí, né? Exatamente. Então, não ia poder aproveitar tudo que a instituição oferece. E segundo, porque o CRAS que vai estar referenciando, vai estar atendendo aquela família, é o CRAS do bairro onde ele mora. Então, nós atendemos... Praticamente todas as crianças são do bairro. Houve um momento até que algumas famílias se mudaram, mas depois eles passaram a ser atendidos por outro CRAS. Então, né, aquela vaga foi preenchida por alguém da nossa região. Essa questão de saber aonde estão os recursos e caminhar juntos, a gente também tenta fazer. A gente sabe de outras entidades que atendem criança e adolescente, que também... da faixa etária nossa, mas se aquela família diz, olha, eu vou me mudar para o bairro X,
a gente diz, então você vai procurar a entidade tal, o CRAS tal, e às vezes a gente até diz, olha, tem uma família que assim, provavelmente o CRAS vai encaminhar para vocês, foi uma criança nossa. Então existe essa... Só que a gente precisa trabalhar um pouco mais juntos, justamente para achar essa questão dos recursos, e não todo mundo bater na mesma porta. Isso. E assim, como a comunidade de Blumenau é muito solidária, não só por conta de enchente, mas é uma comunidade solidária. E mesmo quem não é daqui, acaba sendo picado por esse bichinho. Então, assim, eu vou ajudar também. Assim como nós temos as pessoas que ajudam, nós temos que vão lá e entregam a sua doação, batem na porta, vou trazer aqui 3 litros de leite, que é o que eu posso dar esse mês, eu tenho essa roupinha para você vender no seu brechó. Nós temos também muita gente que quer doar, muita empresa que quer doar, muitos grupos de amigos que querem doar. Então, é importante que a gente esteja juntos para poder ser encontrado por essas pessoas e saber aonde buscar recurso. Que legal. Tu falaste das vagas, né? Em algum momento no início também tu mencionou que tem fila de espera. Isso. Pergunto o seguinte, quando uma criança ou a família ela muda de endereço, né? Vocês vão identificar, né, em algum momento que isso ocorreu. E como é que faz daí? Essa vaga ela é aberta automaticamente? Já puxa? Como as vagas são preenchidas através dessas entrevistas que o centro de referência do nosso bairro faz com as famílias e identifica a família que necessita, quando há uma desistência, uma mudança, ou a criança atinge a idade limite, nós nem precisamos, na realidade, avisar o CRAS, porque muitas vezes o CRAS já está ciente. Então, são eles que detêm essa fila de espera, eles analisam a necessidade da família. Tem gente que está na fila de espera, mas que no meio do caminho resolveu mudar de bairro, então ele sai da nossa fila. Então, assim, semanalmente tem uma reunião entre a equipe da Casa da Esperança, Assistência Social e o CRAS. Toda semana acontece essa visita do CRAS e essa reunião. Eles vão até lá e veem o que está acontecendo, acompanham as atividades. E ali é colocado, olha, parece que a família tal vai mudar, eles estão sinalizando que vão mudar. Ou por parte da gente, olha, essa criança tem faltado demais, olha, eu fiquei sabendo que a mãe dessa criança não está mais trabalhando. E aí a gente comunica, existe essa conversa semanal, e aí eles vão vendo a necessidade de mexer nessa fila, não mexer. Mas existe sim uma fila de espera que é coordenada e organizada toda e colocada para a gente, a nova criança feita pelo CRAS. Isso é feito pelo CRAS. Quantos são? Tens ideia? Eu não tenho ideia. A gente... Às vezes é bom nem saber, né? Não, porque dá uma tristeza. Mas eu sei que já houve momentos em que a gente tinha fila de espera de 30, houve outro momento que a gente tinha fila de espera de 60. Há momentos em que essa fila de espera baixa um pouquinho, porque as famílias acham alternativas para essa criança. Como eu te falei, às vezes tem uma irmã mais velha que já tem condição de criar, que já tem a idade para ajudar a ficar com os pequenos, ou às vezes tem uma avó que vem morar junto, então, ou às vezes o pai não está trabalhando por um momento, então fica com essa criança, porque nada melhor que estar com a sua família. Então, assim, quem pode estar acompanhando os filhos, né, é o ideal. É o ideal. Mas às vezes isso não é possível. Então, nesse momento, eu não tenho essa informação, mas o CRAS e a assistência social sempre conversam entre si. É que eu realmente não tenho esse número hoje. Legal. Muito bem, vamos voltar lá agora pro dia a dia. Sim. Fizeram a alimentação. Isso. E aí? E aí, comeram, uma parte foi para a escola, outra parte está conosco. Nós trabalhamos com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O que é isso? Diariamente, um número X de horas, as crianças são orientadas por um educador social, que nós chamamos de professor, né? E ele faz algumas atividades com essas crianças. Essas atividades incluem roda de conversa, palestra, atividade, ver como é que está a tarefa, identificar a maior necessidade, brincar.
Então, ele é acompanhado durante alguns momentos do dia. O educador social está o dia inteiro lá, mas assim, a gente divide as crianças em grupos, faixa etária, e dentro da faixa etária ainda por grupos menores para poder trabalhar trabalhar com cada criança. Só que, além disso, nós também temos oficinas. Nós fazemos parte, somos cadastrados no Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, e esse Conselho Municipal é responsável por controlar ou organizar os recursos que vêm do FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência. Então, você precisa pagar uma parte do seu imposto de renda. Você pode destinar uma parte desse imposto para um projeto que tenha sido aprovado por esse Conselho de Direitos da Criança, e esse projeto está lá aguardando a captação do recurso para contratar um profissional que vá trabalhar com essa criança e adolescente. Então, tanto pessoas físicas quanto empresas, quanto jurídicas, podem fazer essa doação. Essa doação é feita, esse dinheiro vai para esse fundo regido pelo município. O Conselho da Criança, ou do idoso, no caso, identifica os projetos que estão inscritos, aprova ou não, encaminha o recurso e acompanha esse projeto. Então, nós temos hoje, na Casa da Esperança, aula de coral e violão, tudo isso é recurso do FIA. Aula de coral e violão, aula de informática, aula de recreação e educação física, aula de dança e aula de teatro. Esses são, nós chamamos de oficinas, que estão acontecendo. Desculpa, pulei o educação ambiental, que eles amam. Educação ambiental também. Então, as crianças têm atividade segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na segunda-feira, eles têm 2 possibilidades de atividades. Na terça, eles têm 2 possibilidades de atividades. Fora isso, ainda tem os voluntários. Aula de artesanato, alguma palestra, yoga, alguma coisa que apareçam voluntários que queiram fazer. Nesse momento, esse ano, nós estamos com aulas de artesanato. Uma pessoa voluntária, amiga, vai até lá e faz alguns trabalhos com as crianças, e esses trabalhos, as crianças ficam com eles, ou às vezes presenteiam alguém. Então, é muito bacana. Enfeitam a casa com os enfeites que eles fazem, decoram, né, para Páscoa, Natal, Dia das Mães, enfim, com os trabalhos que eles fazem. Então, a criança tem atividade o dia inteiro. Que bacana. Enquanto ele está na casa, nessas 4 horas de atividade que ele está lá, ele tem a atividade do serviço de convivência e as demais oficinas. Agora nós estamos no momento de aprovar projetos, captar recursos do imposto de renda para novas oficinas. Então, a gente tem a intenção de fazer uma oficina de oratória, uma oficina de matemática, justamente porque a gente percebe uma deficiência. Às vezes a criança não consegue escrever ou não consegue falar o que ela quer expressar. Então, essa oratória vai incluir redação e oratória. Matemática, muitas crianças têm dificuldade com cálculos simples, com aquela visão de saber os truquezinhos. Não consegue calcular metro, não consegue calcular distância. Não, porque usa o telefone, o computador e o telefone fazem tudo, né? Para que eu vou somar 2 mais 2 com meus dedinhos? Então, e é uma oficina de nutrição, que nós já tivemos em outros momentos e que é muito importante, não só para orientar as crianças de como comer melhor, as famílias de como aproveitar alimentos e a própria equipe da cozinha da casa, de que precisa oferecer alimentos diferentes. Ele vai negar da primeira, da segunda, vai dizer que o chuchu é ruim, mas ela vai achar um jeito de fazer o chuchu de uma forma que a criança só vai querer comer chuchu. É que eu não posso dizer a verdade, né? Mas eu diria que é ruim, né? É ruim. Mas tem uns truques, dá para misturar umas coisas boas. Mas ninguém ouviu isso não, tá? Não. Põe um creme de leite, assim, uma carninha desfiada que fica bom, faz um soufflé. Vamos adiante na conversa. Sim, mas basicamente são essas atividades que as crianças têm o dia inteiro. E o legal é assim, isso tem que ser de uma forma tão atraente, né? Para não ficar pesado para elas, né? Justo. Não pode ficar aquela coisa assim, de chata de ter que ir. Né? Tem que ser... Mesmo as oficinas, educação ambiental, por exemplo, eles adoram. Porque eles não só aprendem a reciclar, separar o lixo, a importância de separar, quanto eles vão para a rua
com a pessoa que faz essa oficina, com eles. Eles produzem muito material a partir de garrafas, PET, papel, resto de cartolina, brinquedinhos com esses materiais. Aproveitam todos esses materiais que seriam descartados para criar objetos úteis e brinquedos, às vezes. Eles amam essa oficina, assim como eles amam a recreação, como eles amam a dança, a aula de música, informática, porque tem ainda... A gente tenta sempre trazer a questão lúdica, né? É uma educação, é uma aula, mas parece que estão brincando. Então, isso é importante. E aí vai o nosso trabalho de escolher bem quem é o coordenador, quem vai executar essa oficina, porque essa pessoa também tem que entender que ele está lidando com criança que já foi para a escola, já teve que estudar, que às vezes teve um fim de semana difícil em casa, ou que está passando por uma situação ruim. Então, ali ele tem que ser acolhido, mas ele também tem que brincar, tem que fazer atividades legais. E a gente tem muito o momento da brincadeira. A gente entende que se ele tem 6 ou se ele tem 12, ele precisa brincar. Não é porque a menina está com 14, 15 que ela é grande. Não, eles brincam, vão para a pracinha, jogam bola. A gente faz concurso, campeonato ali interno de ping-pong, de pebolim, de vôlei, de coisas assim. Então, o brincar é muito importante, né? Ajuda na construção de um adulto responsável e feliz. Com certeza, com certeza. Tem alguma dessas assim que vocês percebem que é a mais queridinha do... Bom, você mais ou menos disse aí que da educação ambiental... A educação ambiental eles gostam muito, a recreação eles gostam muito, a dança eles gostam muito. Algumas, assim, violão, eles não pegam o violão e saem tocando. Então, precisa dedicação. Então, eles vão. Mas, assim, a hora que eles percebem que tem que estudar um pouquinho, eu queria tocar, eu quero fazer barulho. Informática não é só visitar sites. A gente precisa ensinar a usar e ensinar a produzir alguma coisa. Fazer um texto, né? Então, assim, existem algumas que não são tão lúdicas a princípio, mas os profissionais se esforçam para que eles participem e fiquem esperando aquela oficina na semana seguinte. Essas daí ocorrem assim em dias alternados? Justo. E todo dia uma diferente? Todo dia uma diferente. Uma ou duas diferentes. Isso. Então, a gente já tem os dias organizados. Segunda-feira é dia de informática para uma turma e a outra turma se divide. Um grupo para o violão e um grupo para a aula de canto coral. Terça-feira, informática para outro grupo, artesanato e educação ambiental. Fora aquele grupo que fica com a professora ou com a educadora. Porque nós temos cerca de 60 crianças de manhã e 60 à tarde. Então, essas 60, elas são divididas em 2 ou 3 grupos, conforme o número de oficinas do dia. A gente não coloca as 60 juntos para fazer dança, porque não ia dar certo. Então, a gente faz grupos de 15, 15, 15, 15. À tarde, a mesma coisa, 15, 15, 15, 15. Então, a gente consegue um resultado melhor, o profissional que está coordenando essa oficina consegue um resultado melhor, é mais fácil lidar com menos criança. Interesse, você não pode botar uma criança de 7 anos para trabalhar com uma de 14. Às vezes a de 7 mal está começando a ler. O interesse da de 14, tanto da dança quanto da informática, e a necessidade é outro. A gente busca sempre, a partir de 12, 13, direcionar as atividades para que eles comecem a se interessar por alguma atividade que possa levar para um curso de aprendizagem, um menor aprendiz, uma formação profissional depois. Justamente. Isso a gente está fazendo muito com o grupo da informática. A gente quer que os maiorzinhos comecem a ver que o computador é uma ferramenta que vira uma profissão. Enquanto com os pequenos é mais a questão de motor, a questão de brincar, de aprender a cortar e colar, de manusear o mouse, de ver o resultado impresso no papel. Então, a gente tem essa orientação e os coordenadores de oficina têm bem essa visão de que, de novo, educação ambiental. Os pequenininhos vão fazer um bebedouro para passarinho com uma garrafa. Os grandes
vão conhecer um pouquinho mais do que pode ser feito no bairro para reciclar o lixo. Então, a gente trabalha com esses interesses e idades. Essa é uma fala tua que até me remeteu assim a um período bem recente que a gente passou, que foi o da pandemia. Que depois eu também quero perguntar sobre a pandemia. Mas que nem todas as famílias têm computador em casa. Tem celular, mas não tem computador. Isso. Não tem impressora em casa. Então, ela ter esse contato, né? Além do que ela já conhece, que é o celular, que acho que as crianças todas já sabem como... Sabem usar, né, mesmo que não tenham, né? Mas eles já sabem. Mas o computador é diferente. Né? E não é realidade para todos. Então, quando você oportuniza numa oficina dela conhecer isso, né? Você citou, ver o resultado de uma impressão, né? É diferente, né? Causa uma nova experiência naquela vida, né? Isso vai marcar, né? De uma forma vai marcar ela para dali para frente, né? Isso mesmo. Falando sobre a pandemia, que foi um momento muito difícil para as famílias, para as entidades, para as empresas, para as cidades, para o mundo, nós tivemos que nos adaptar. A casa não podia parar os atendimentos, embora as crianças não estivessem lá conosco. As famílias precisavam muito mais doação, principalmente alimentos. Então, de novo, a solidariedade das empresas e das pessoas, a gente conseguiu muita coisa de doação e nós chamávamos algum membro da família, inclusive para evitar aglomeração, a gente tinha agendamento. Familiares de crianças de X a X anos do período da manhã, vocês têm que vir aqui tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. E seguindo todas as regras de distanciamento, inclusive a gente tinha assim, a mãe buscou, uma família buscou para ela e para 2 vizinhos, para que as pessoas também não ficassem saindo de casa e correndo qualquer risco. Então, nós conseguimos organizar de forma a doar alimento, já que a criança não estava consumindo nem lá nem na escola. Nós conseguimos manter a doação de alimentos, nós não tínhamos nada em estoque, tudo ia para as famílias. E nós precisávamos que aquelas crianças não se desligassem da casa, a gente tinha que ter um olhar, o que ela está fazendo, quem está com ela. E aí a gente tinha formas, como a maioria das escolas e empresas fizeram, que era as atividades online. Porém, chega nesse ponto que você mencionou. Muitos não tinham computador. Mas todas as famílias tinham celular. Só que muitas não tinham acesso à internet. Então, a gente tinha que... A gente identificou quem tinha celular e que, em determinado momento, poderia ajudar ou entregar o celular para o filho. Agora você vai fazer essa atividade aqui e você vai mandar através do WhatsApp para a Casa da Esperança. Então, a gente primeiro precisou identificar quem tinha acesso, quem não tinha, que alternativas a gente ia ter para aquele que não tinha um celular, um computador. Então, nós passamos a imprimir as atividades. Ao invés das atividades serem diárias, as atividades a cada semana, no começo quinzenais, as crianças pegavam atividades impressas para 15 dias e quando iam devolver, no 16º dia, já pegavam as outras atividades. E isso fazia com que a gente tivesse a certeza que aquela criança estava fazendo. Nesse momento, a gente sempre tinha um agradinho, seja não só para a família, que continuamos, mas um chocolate, alguma coisa assim, um brinquedinho, para que, mesmo que fosse o responsável a levar aquela atividade e buscar as próximas, mas para que não desistisse. Então, a gente sempre trabalhou muito arrecadando coisas para agradar as crianças, até como prêmio. Você está em casa, mas você fez bonitinho e você vai ganhar. E então nós trabalhamos dessa forma. Atividade online, aqueles muito poucos que tinham computadores faziam no computador e atividades impressas. A partir do momento em que a gente começou a poder receber, nós dividimos as crianças em grupos de 7 ou 8 crianças, de novo, com todo aquele cuidado, álcool gel por tudo, limpava o teclado após cada um usar, limpava a área que eles tivessem, cada um levava a sua garrafinha. Aí eles recebiam refeição individual, daí era um lanche, um sanduíche, uma bolacha, um achocolatado, nem faziam as atividades lá, mas as refeições lá, mas eles levavam
E aí a gente disponibilizava os computadores da sala da informática para um grupo. Hoje, na nossa sala de informática, nós trabalhamos com 15, às vezes 16, 17 crianças, e o máximo que a gente trabalhou era 6, 7. Todos de máscara, com todos aqueles cuidados. Então, isso também fez com que a gente estivesse olhando ali, acompanhando as crianças que não tinham a condição de fazer em casa com um computador, ou que o celular não tinha celular, não tinha rede, afinal, internet, afinal, fizesse no computador, e um grupo continuou fazendo no papel. Então, isso foi também foi assim, me fugiu a palavra, mas assim, a gente ficou muito orgulhoso de continuar atendendo as crianças, sabe? Foi assim, poxa, que legal que a gente, não só nós, né, mas todos acharam formas. Mas foi muito legal a gente não perder contato. E assim, agora pergunta para quem estava na linha de frente. Quando estourou a pandemia, quando vieram as notícias, tudo fechado, qual foi o sentimento que vocês tiveram? Meu Deus, o que vai ser dessas crianças? Onde é que eles vão estar? Será que as mães vão dar conta? Nós temos um número grande de mães que trabalham como diaristas, domésticas, atendentes, e o comércio fechou. Tudo fechou. Ninguém queria outra pessoa dentro de casa. E aí, nosso medo era o que eles vão comer. Primeira coisa é isso que a gente pensa. Como é que vai ser essa questão? O que a gente tem em estoque? A gente tem isso, isso, isso. Só que a gente não sabia se ia durar 10 dias, 15 dias, um mês. A expectativa inicial era 2 semanas ali, né? E de repente a partir do momento em que a gente viu que o negócio era muito mais sério do que o mundo esperava, e aí a gente passou a trabalhar com a nossa rede de apoio. Eu preciso de 15 quilos de arroz. Tem 15 quilos de arroz? Para o outro também. Mais 15 quilos para você. Preciso mais 15. Ia para um, para outro, para outro. Todo o recurso. A gente também não pôde dispensar a nossa equipe. Então, a nossa equipe muitas vezes trabalhou buscando formas junto com a gente. No primeiro momento, nós trabalhamos cada um na sua casa. Depois, num segundo momento, a gente tinha 2 pessoas por dia só lá, em locais separados. E essas pessoas trabalharam ali, telefonando, mandando mensagem, às vezes buscando doação, abrindo a casa em horários para receber. Então, assim, houve de novo todo um movimento muito grande da sociedade, porque as pessoas entenderam que uns tinham que ajudar os outros, mesmo com aquele medo de sair. Mas nosso primeiro receio é o que vai comer. Isso era a nossa maior preocupação. E a gente conseguiu atender as famílias. E devagar as coisas foram voltando, porque o próprio programa de arrecadação de alimentos continuou disponibilizando alimentos. Muitas empresas que trabalhavam com cozinha, que tinham uma cozinha montada e os funcionários não estavam indo, doaram, não só para os funcionários, mas o excedente. Então, nós tivemos muito apoio. Acho que, de novo, o povo brasileiro se mostrou... Essas 120 crianças, isso equivale a cerca quantas de famílias? 95, hoje. Nós já tivemos momentos que eram 80 famílias, porque tinha família com 4 crianças. Mas hoje nós temos muitas famílias com apenas uma criança. Mas vamos lá, né? Você com um contingente desse de famílias para atender durante a pandemia. Com alimentação... O volume de quantidade de alimento não era pouca coisa. Não era pouca. Não era pouca. Então, assim, nós precisávamos. E cada família ali com 4. Muitas vezes 4. Mais, às vezes, assim como tinham famílias com 8, 9. Então, a gente também... O nosso trabalho, o trabalho da assistência social, em conjunto com o CRAS, mas principalmente a gente conhecer as famílias. A gente sabia, olha, aqueles ali tem 12, porque mora o sobrinho, o tio, a avó, o cunhado. Então, para esse aí, 1 quilo de arroz é pouca coisa. Para esse aí tem que ser 4 quilos de arroz. Então, essa triagem, vamos dizer assim, triagem não é a palavra correta aqui. Esse levantamento, isso vinha a partir do CRAS para vocês também? Vem a partir do CRAS, mas o CRAS vem às vezes assim, olha, essa família é pai, mãe, Só que a gente
conhecendo as famílias, nós temos Já ainda tinham, alguns membros dessa família que eles têm umas 16 pessoas. Porque é o avô e os avós, que tem lá seus 4, 5 filhos. Esses 4, 5 filhos, cada um tem 1 ou 2 ou 3. Então, nós chegamos a ter famílias que tinham 16 pessoas em casa. E nós não tínhamos a obrigação, vamos dizer, de dar comida para o pai, para a mãe, ou para o avô e para a avó. Mas uma questão, meu Deus, humana. Então, é só para criança. tá? Eu vou dar 1 Não quilo dá, para essa né? criança? Não, eu vou precisar dar 4 quilos para essa família. Porque, por outro lado, tem aquela família que era só a mãe e o filho. Ou o pai com um filho, ou a mãe e o pai e um filho. Então, esse 1 quilo de não era arroz tudo igual. rendia. Então, isso foi muito importante, a gente conhecer as famílias. E a gente conhece as famílias não só pelo CRAS, pelas informações do CRAS, mas porque a gente sempre tenta chamar a família. Então, Dia das Mães. É muito comum a gente fazer Dia das Mães. A maioria é mãe que cria, né, que está com filho. Muitas não têm a figura paterna. Então, a gente faz muito o Dia das Mães, que o Dia das Mães é o dia da mãe, da avó, do pai, se a mãe não está presente, da tia que cuida, da madrinha que cuida, da irmã mais velha. Então, é o dia... Nós temos a festa de Natal. Nós agora, dia 7 de outubro, vamos ter o Sábado da Família, onde as crianças vão apresentar o que elas fizeram nesse segundo semestre, dança, teatro. Então, nós vamos ter o resultado dessas oficinas, música. Então, nesses momentos, a gente chama as famílias. Outra coisa também, que é uma forma da gente estar próximo e conhecer melhor a família. A gente recebe muita doação, porque nós temos um brechó. Então, a gente recebe muita doação de roupa, sapato, brinquedo, louça, materiais que deveriam ser comercializados pela gente, já que a gente tem o brechó. Mas a gente faz uma triagem, verifica a necessidade da família e consegue encaminhar. Às vezes, a gente recebe doação de coberta, travesseiro, esse tipo de material. Então, também a gente identifica, olha, essa família não teria a menor condição de comprar e eles têm muita gente. Então, a gente vai doar para esses aqui. Então, conhecer essas famílias é muito importante. Não só conhecer através das informações que constam na ficha do CRAS, mas conhecer o dia a dia da família. Houve um momento em que nós fizemos, bem no começo da minha gestão, lá em 2007, 2008, que nós fazíamos visita domiciliar. Mas para a gente fazer visita é muito complicado. A entidade não tem interesse em ter um carro, então a gente deixa isso para o CRAS, que é o papel dele, e o CRAS nos informa. Mas nas visitas também foi possível, nas poucas que nós fizemos, identificar algumas realidades. Embora fosse outro momento. A gente tinha as famílias morando em Pirambeiras, praticamente. Sim, foi antes da enchente. E aquilo tudo veio abaixo. Então, nesse momento, nós fizemos e conhecemos algumas situações. Mas não é o nosso papel fazer a visita. Existe o órgão que faz, então nos comunicam a situação das famílias. Que legal. Quanta coisa, hein? Muita coisa. 44 anos, bastante coisa. E aí eu preciso te perguntar, vocês têm ideia de quantos atendimentos, quantas crianças passaram por ali? Nós não temos. Por quê? A gente tem pouco registro. A gente tem fotos, algumas fotos do começo da casa, mas nós não temos registros de ficha de chamada. A partir do começo essa informação é mais recente. Foram as diretoras mais recentes, as presidentes mais recentes que passaram a ter e colocar, até por causa do computador, a gente tem isso tudo arquivado e antes não tinha, era ficha. E também assim, né? Essas 120 que hoje são atendidas, elas devem ser as mesmas do ano passado, salvo algumas, isso. porque ficam que elas conosco estão vinculadas bastante tempo. Na escola também, elas vão, né? A criança pode ficar com a gente dos 6 aos 15, antes era dos 6 aos 16, e nós temos pessoas que entraram com 6 anos e ficaram até os 16. Mas eu quero comentar 2 coisas interessantes contigo. Nós temos história de famílias em que 3 irmãs frequentavam.
Depois vieram as filhas das irmãs. Nós temos uma outra família que era a mãe, aí depois veio a primeira filha, e hoje ainda tem mais 2 filhas que devem estar com 11, 12 anos. Isso é uma coisa legal. E aí, assim, por um lado você se preocupa, peraí, a situação dela ainda é de vulnerabilidade, mas por outro, a pessoa não conseguiu, às vezes nem teve muita vontade, sabe, de sair daquela situação. Mas por outro, nos diz, é uma garantia assim, poxa, e isso a gente já ouviu, eu fui bem tratada aqui. Minhas filhas são bem tratadas. Então, aqui é um espaço de segurança como, né? Foi para mim lá em 1990, agora 2000, para as minhas filhas. E nós temos hoje uma situação que, da nossa equipe, que não é muito grande, nós temos 3 pessoas contratadas que foram frequentadores da Casa da Esperança. Inclusive, uma dessas pessoas tem a filha. E ali é uma situação que foi elas, irmãs e as tias. E hoje nós temos ela contratada, prestando serviço, já casada, com a filha frequentando a Casa da Esperança. As tias, as irmãs seguiram outros caminhos, trabalham em outras coisas, mas isso é muito interessante. Então, nós temos 3 pessoas da nossa equipe que são hoje contratadas e foram... e nós já tivemos situações de pessoas que passaram por lá e foram prestar serviço voluntário. Tivemos professoras de dança, professora de ginástica, que durante muitos meses ficaram conosco de forma completamente voluntária, dizendo assim, eu fui super atendida. E temos pessoas que fazem doação para a gente até hoje, que dizem que entram, o olho enche de água e lembra, meu Deus, aqui era tal sala, aqui a gente fazia tal atividade, a gente comia aqui, a gente fazia... E vão lá e fazem doação, porque estão numa situação que conseguem fazer essa doação. Então, isso eu acho muito bacana, esse reconhecimento. Isso é legal, isso dentro daquele nosso micro-roteiro, né? Tá nas alegrias. Eu acho que esse tipo de compartilhamento ele é importante para mostrar. Vocês que já estão aí com caminhada de 44 anos, né? Mas para aquelas que estão no início de caminhada, ou para aquelas pessoas que estão aí nos ouvindo agora, né? Que pensam em fazer alguma atividade voltada para a comunidade, faça o trabalho que em algum momento você vai ter alguns retornos assim. Isso, o bônus. Né, que fazem você olhar para trás assim, puxa, valeu. Né? Nós temos, isso é muito importante. Primeiro, todo mundo, a gente tem que acreditar em todo mundo. Nós temos crianças que chegam com uma autoestima baixa, e não, mas eu não vou conseguir nada, eu não sei fazer, eu não vou... Então, isso é muito importante. Você mostrar que ele pode. Você dá oportunidade para que a criança mostre para os outros aquilo que ela aprendeu. Seja na aula de dança, quando ela vai lá se apresentar, seja cantando para um grupo de pessoas. Aquilo mexe muito com a criança. Aquela criança que disse, eu não consigo aprender a ler, eu não vou... E depois ela escreve um texto e lê aquele texto na frente dos outros e a gente parabeniza e todo mundo aplaude. Isso é muito importante. Então, primeiro, acreditem na criança. Trabalhem para que ela acredite nela. E corra atrás de parcerias. Eu vou também tomar a liberdade de dar alguns exemplos aqui. Não que isso seja né, assim, o nosso maior orgulho, porque nós temos vários maiores orgulhos. Nós temos pessoas que passaram com a gente que hoje têm suas empresas e que chegaram lá porque tinham dificuldade de se alimentar em casa, mas que foi mostrado para ela, você é capaz. Aí, era outra época, conseguiram bolsas de estudo para essas pessoas, para que elas frequentassem escolas, fizessem cursos, profissionalizassem, aprendessem uma profissão, aprender a costurar, aprender a cuidar bem de uma casa, cuidar de criança. Então, nós temos hoje pessoas que têm suas empresas. Nós temos hoje pessoas que na área de artes têm bastante visibilidade, são bastante reconhecidas, inclusive
fora de Blumenau. Nós temos um exemplo que foi quando eu entrei na Casa da Esperança em 2007, porque eu sou professora de inglês, tive uma escola de idiomas durante muito tempo, acabei vendendo essa escola, continuei trabalhando como professora, mas resolvi dedicar 2 manhãs e 2 tardes, a fazer um serviço voluntário dando aula de inglês. Eu identifiquei algumas crianças ali na época, meninas só, que tinham bastante habilidade. E para elas seria muito impossível pagar um curso, a família com muita dificuldade e tal. Não, mas só vim aqui com essas 2 aulas não dá, eu vou ter que dar um jeito. Pelo conhecimento que eu tinha com outras escolas, conseguimos umas bolsas de estudo para algumas. E, para nossa surpresa, algumas continuaram seguindo e estudando. Outras nós conseguimos bolsa de estudo de curso técnico e depois até curso superior. E nós temos essa pessoa e essas que eu estou visualizando agora quando eu falo, saíram do país por mérito próprio, conseguiram bolsa para fazer especialização fora, outras voltaram, outras não voltaram. Então, nós temos hoje a situação de meninas que acabaram casando, constituindo a família lá. Assim como nós também conseguimos pessoas que fizeram os cursos, voltaram, como eu tinha te falado, fizeram a graduação e voltaram lá para prestar serviço de forma voluntária como um agradecimento. Então, assim, tá começando, é difícil pra caramba. Trabalhar com criança é difícil? Eles não conseguem ver longo prazo, eles só veem o amanhã. E muitos adultos também só veem. Mas, assim, continua batendo na tecla. Até aquele que você diz, não vai dar, isso aqui vai desistir, ele não quer estudar, ele não tem habilidade para nada. Pensa, olha, tira o foco um pouquinho, depois volta, olha de novo, que você vai identificar e não desistir. Mas o mais importante é, assim, mostrar que todos são capazes. Eu tenho muito exemplo meu. Então, não vim de família rica, vim de outro estado, de outra região. Meu marido também, a gente trabalhou, acreditou, prosperou e hoje a gente tem essa oportunidade de doar um tempo nosso, não só de hoje, mas há muitos anos, de deixar de trabalhar para obter recursos para a gente, para ir trabalhar de forma voluntária para ajudar outras pessoas. Então, isso eu sempre falo. Poxa, se eu pude fazer e nada caiu do céu, eu consegui conciliar, em vez de ficar chorando no canto. Então, isso eu vejo e eu sempre peço para essas que estiveram na casa para irem lá falar. Então, a gente já teve isso. Nós temos uma outra pessoa que não é do meu tempo, mas voltou, quando eu conheci, já não estava mais aqui no Brasil. Ela é artista fora do Brasil e ela sobrevive da arte dela. E ela veio na pandemia visitar a família, não conseguiu voltar para o país onde que ela morava, por toda a situação. Então, ela ficou lá dando oficinas, quando a gente podia receber crianças, decorando a Casa da Esperança para a gente e fazendo oficinas, ensinando aquela arte que hoje é o que ela ganha fora, com pintura. Então, isso é muito bacana. E aí também, de novo, aí entra, o olho enche de água, aí o nosso coração também fica apertado, e eu agradeço a quem começou lá e que incentivou aquela moça a fazer aquele curso de desenho, de pintura, e dar um material para ela ficar pintando em casa. Então, assim, olha o resultado, né? Olha que chegou. Tem muito diamante aí que precisa, ainda precisa polimento. Isso mesmo. Mas que com o incentivo adequado ele vai chegar. E às vezes demora para cair a ficha dessa pessoa. E nem todos vão ser Não. Eu coloquei esses exemplos de fora porque o jovem almeja. Eu quero morar fora, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu coloquei esse exemplo porque quem não quer viajar e passear, né? Eu sei que essas também passaram por dificuldades, não só aqui, mas passaram lá também. Mas esse diamante, às vezes você pensa, ele está pronto, mas ele não vê. Então, por isso que olha de fora, espera mais um pouquinho, às vezes pensa que aquela pessoa tem habilidade para alguma coisa e ela tem para outra. Mas eu vejo assim que o que, digamos assim, vamos dizer assim, a cereja do bolo no trabalho de vocês está na missão aqui, a formação de cidadãos.
uns vão ter um destaque mais do que o outro, né? Mas nem por isso aquele que não aparece, digamos assim, mas a formação dele do cidadão. É isso que quando que eu vale. te falei daquelas famílias que voltaram filhas, né, algumas dessas pessoas, elas vão levando a vida, não que elas não tenham competência, mas às vezes tá bom. Então, assim... E tá tudo bem? Tudo né? bem. A amiga que frequentou no momento dela, hoje é artista artista plástica fora do Brasil e vive disso. E, inclusive, vem para visitar a família. Aquela ali, ela não consegue fazer um passeio de fim de semana numa cidade próxima aqui. Mas para ela tá bom. Então, a gente tem que respeitar. A gente formou cidadão? Formou. Formou o cidadão A, que está aqui, seguindo com a sua família e confia no nosso trabalho. Formou o cidadão B, ajudou, né? Claro, na formação do A e do B, que preferiu alçar voos mais longos. Mas essa é a questão. São pessoas que saíram daquela situação extrema de risco, que estão aqui. E hoje, cada um seguindo a sua vida. É isso aí. Uau! O que mais nós temos para falar? Como as pessoas podem ajudar? Isso. A casa, eu já comentei aqui, a casa sempre está aberta a receber doações, alimento para o dia a dia, alimento para encaminhar para as famílias, coisas que a gente possa doar para as famílias ou comercializar no nosso brechó. A gente sempre... O nosso maior necessidade é a alimentação, né? E quando a gente fala em alimentação, não é só o arroz, o trigo. Às vezes, daqui a pouquinho vem o dia da criança. Qual criança que não quer receber uma caixinha de bombom? Então, assim, doar também nesses momentos específicos. Olha, eu tenho X reais para doar. Vai lá e compra um monte de pacote de bolacha para a gente servir de lanche. Vai lá e compra uns picolés para a gente oferecer num almoço especial. Então, a alimentação é a nossa maior necessidade, seja para ser consumida lá, quanto para encaminhar para as famílias. Doação de roupa ou qualquer outro material, sempre em bom estado, para que outra pessoa possa usar. Acho que é o bom filtro. É o bom filtro, usar, é o bom né? senso de quem doa, não é lixo, né? Você não vai descartar, então descarta no lixo. Mas, eu vou descartar, eu vou descartar no sentido de alguém vai aproveitar. Para doar ou para ser comercializado no brechó. Conhecer a casa, porque quando você conhece, você se encanta, você também vê. Hoje eu não vejo algumas coisas que outras pessoas que visitam veem. Há um tempo atrás, uma pessoa que visitou, a gente tem um espaço grande de uma sala de arte, e disse assim, olha, eu vou disponibilizar material e uma pessoa para vir aqui dar aula de crochê. E aquilo não passava na minha cabeça. Porque, será? E para nossa surpresa, os meninos, as meninas, eles aprenderam a fazer tapete, aprenderam a fazer pulseirinha para vender, coisinha, toquinha de cabeça. Então, foi muito legal. Então, conheça a casa, porque às vezes você tem uma visão... Desperta, né, para alguma coisa. Não só para você se voluntariar, mas para você ajudar de alguma forma. E nós vamos realizar agora, no dia 13 de setembro, quarta-feira da próxima semana, um jantar que está na 18ª edição. Ele só ficou suspenso no ano de 2020 e 2021, que é um jantar que reúne quase que 500 pessoas. É um jantar bastante importante para a Casa da Esperança. Inclusive, nesse jantar, muitas crianças participam. Esse ano a gente quer levar cerca de 50 crianças do coral. Não dá para levar todas. E eles cantam. Né? Já houve momentos em que levamos crianças para tocar violão, crianças para dançar. As crianças maiores ajudam a recepcionar os convidados no momento em que estão lá. A gente chama de Jantar da Esperança. Ele nasceu em 2004 e essa vai ser a 18ª edição. Legal. Os convites estão à venda. É um jantar no Tabajara Tênis Clube, um jantar bem bacana. Como eu disse, tem momentos que a gente consegue reunir 500 pessoas. E é um momento muito importante para a Casa da Esperança, porque é um momento de muita visibilidade. Então, dali, na semana seguinte, às vezes a gente já recebe visitas e ideias. Dali já surgiram voluntários que estão com a gente. Dali surgem doações, surgem contatos.
Então, é muito importante e os convites estão à venda. E, para conhecer a casa, como eu disse, a casa está aberta das 7h30 às 5h, do meio-dia a 1h é o nosso horário de almoço e de descanso. Então, 7h30, meio-dia, de 1h às 5h. Hoje, o nosso contato mais frequente entre pessoas é feito através de WhatsApp. Eu quero deixar aqui. Vamos lá. Que é o 98863-7502. Ali você pode entrar em contato conosco e agendar uma visita para conhecer, dizer o que você pode doar, como pode ajudar, obter mais informações. Na descrição do vídeo a gente deixa ele também ali. Isso. Aí... E nós estamos bastante presentes no Instagram. Semanalmente a gente posta as atividades. É importante também dizer que nós temos total uso de direito de imagem das crianças. Então, todas aquelas crianças que aparecem fazendo atividade, cantando, os pais, os responsáveis permitem. Isso também é importante, que as OSCs tenham, usar a imagem de alguém, não para pedir. Ali a gente está mostrando o trabalho que a gente faz. Então, nós estamos sempre presentes como Sociedade Casa da Esperança nas redes sociais. O símbolo é uma casinha que aparece para vocês, uma casinha com 3 criancinhas de mão dada. Então, identificou Sociedade Casa da Esperança de Blumenau, somos nós. E fica o convite para as pessoas conhecerem mais e visitarem a casa. Que legal. Nossa, Elizabeth, que bate-papo gostoso. Eu não falo muito, então eu poderia ficar mais. Mas eu sei que às vezes... Tu sabes quanto tempo a gente está? Não, quase 2 horas. Não, mas deu 1h20. Meu Deus do céu. Eu falo pra caramba, sou professora. E o meu marido ainda diz, não começa a falar da Casa da Esperança, porque você não para mais. Mas é bom a gente deixar para uma segunda, sim, né, para um segundo episódio, para trazer mais novidades aí também. Mas, bom, a gente indo aqui para o final, depois aqui na descrição do vídeo a gente coloca esses contatos, deixa também o endereço de rede social, para que as pessoas possam acessar, conheçam virtualmente, mas não deixem de ir pessoalmente, né, para conhecer. Deixamos também depois o endereço, que é Rua da Glória 888. Nós ficamos dentro do pátio do Colégio Celso Ramos. Olha aí. Por uma questão de segurança, nós temos interfone externo, você precisa se identificar. Abre o primeiro portão, que é do estacionamento, acesso ao pátio do estacionamento do colégio, depois tem a Casa da Esperança. E para quem quer mais um ponto de referência, então é ao lado do Colégio Estadual Celso Ramos, entre o colégio e a Igreja Nossa Senhora da Glória. Facinho de achar. Facinho de achar. Para quem é da região, né? Mas para quem não é também é uma excelente referência. A referência é a Igreja Nossa Senhora da Glória. Que legal. Bom, Elizabeth, eu vou pedir para você, antes da gente fazer o encerramento oficial aqui, deixar uma palavra, deixar uma mensagem aí para quem nos acompanhou até aqui. Bom, de novo eu quero agradecer esse espaço, agradecer a paciência de ter me ouvido tanto, agradecer as pessoas. E o que eu posso dizer é assim, se envolvam no trabalho voluntário, seja ativamente ou de uma forma mais longa, mais distante, mais longe. Quando a gente ajuda, quando a gente faz o bem para alguém, a gente se sente muito leve. As coisas acontecem para a gente de uma forma muito leve, muito gostosa. E existe um ditado, fazer o bem sem ver a quem, mas eu ainda completo assim, que o bem vem. Então, muita gente diz assim, mas eu não tenho tempo. Você pode não ter tempo para disponibilizar X horas do seu dia ou da sua semana, mas você tem tempo para ajudar a divulgar o trabalho das redes sociais, para fazer uma limpeza na sua casa e ver o que você pode doar, para conhecer e lembrar de dizer, olha, fulano está precisando da ajuda de uma pessoa para trabalhar tal. A gente coloca na nossa rede de pais. Tem algum eletricista, tem alguma mãe que tem disponibilidade para cuidar de uma pessoa, etc. Então, assim, faça o bem, comece, seja voluntário, ajude, né? Porque é uma forma da gente ser grato pela vida que a gente tem, pelas coisas que a gente tem.
E aí a nossa vida flui mais leve. Parece que as coisas são... A gente deixa de pensar um pouquinho só no nosso umbigo, só no nosso problema. E começa a ver que o nosso problema é tão pequenininho perto de tudo que existe por aí. Então, é isso. Olhe um pouquinho mais ao seu redor. Que maravilha. Bom, antes de encerrar, eu ainda quero deixar também uma pequena lembrancinha, um mousepad aqui com que o legal. símbolo Muito obrigada. do nosso podcast. Muito obrigada. Vai ser bem usado. E vai ficar lá na nossa secretaria para uso, para a gente sempre lembrar e até para a gente lembrar de ser grato. Sempre, né? Sempre, tudo. Sempre. Muito obrigada. Legal. Gente, para você que esteve conosco até aqui, muito obrigado. Não esqueçam de seguir as redes, inscrever lá no canal no YouTube, ativa o sininho para receber notificações dos episódios novos e compartilhe, porque isso também faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e inspire mais pessoas com essas histórias maravilhosas que a gente tem acompanhado aqui no canal. Então é isso e a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau.